Podemos ficar sentados aqui na matriz, meus irmãos e irmãs internautas, nosso Face, telespectadores do nosso canal no YouTube, a TV Web Imaculada Conceição, meus irmãos rádio ouvintes da Curimataú FM 103.5, rádio ouvintes da Agreste FM 107.5. Batismo de Jesus. Estamos encerrando o que na liturgia da Igreja Católica se chama o ciclo do Natal. As festas litúrgicas do nascimento de Cristo até o batismo de Jesus. Hoje encerra-se esse tempo. De maneira que amanhã, quando vocês estiverem em casa, poderão já desmontar a árvore de Natal, guardar o presépio, retirar a ornamentação natalina. Hoje acaba o tempo do Natal. Exatamente com esta festa do batismo de Jesus. E hoje se inicia a missão de Jesus. O que nós chamamos, irmãos e irmãs, a vida pública de Jesus. Porque até completar 30 anos, que é a idade que ele é batizado, ninguém sabe nada. Os evangelistas não escreveram nada. Nós ouvimos falar do nascimento de Jesus no Evangelho, sua apresentação no templo, depois Jesus aos 12 anos, quando ele se perde no templo, pronto. E dos 12 anos até os 30 anos, é a vida no anonimato. Não se sabe. O que ele fez, onde esteve, não se sabe pelos testemunhos do Evangelho. É claro, nós definimos, ele morou em Nazaré, porque quando ele aparece aqui para ser batizado, ele veio de Nazaré. Veio Jesus de Nazaré, mas era um desconhecido. Desconhecido, ninguém tinha escutado falar sobre Jesus. Ele não andava pregando, ele não andava exercendo nenhuma missão. Pelo que se imagina, ele era carpinteiro, que aprendeu com São José, o seu pai que era carpinteiro, e ficou trabalhando na carpintaria, porque depois se vai escutar falar, é Jesus o carpinteiro, é Jesus de Nazaré. Mas na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com essa aparição de Jesus para se batizar, começa a vida pública, a vida conhecida, que vai durar apenas 3 anos. Aos 33 anos, Jesus já morre na cruz. 3 anos, apenas 3 anos. E o que é que nós percebemos nesta vida pública, nesta aparição de Jesus? Que já estava previsto nas profecias que seria assim. João Batista, o precursor que prepara o caminho, e no evangelho de hoje nós escutamos isso, diz sobre ele: ele é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, e ele batizará com o Espírito Santo. A apresentação de João é essa: mais forte do que eu. Ele está apresentando aquele que o povo ainda não conhece, e exatamente quando ele apresenta, aí surge Jesus e vem ser batizado. Aqui nós percebemos uma grande manifestação de Deus. Esse texto do batismo de Jesus, e é importante que os irmãos aqui na igreja e os irmãos em casa saibam disso, é contado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas, os que escreveram a vida de Jesus, contam o batismo dele. Isso é importante a gente saber, porque tem alguns milagres, algumas pregações de Jesus que um evangelista conta, o outro não conta. A gente encontra no Evangelho de Mateus, não encontra em João. Mas quando uma coisa é muito importante, tem muita importância, os 4 contam. O batismo é assim. E no batismo nós vemos uma manifestação de Deus aos homens. Como? Vejam bem, no dia de Natal, dia 25, nós celebramos o nascimento do Senhor. Deus mostrou o seu rosto pela primeira vez na humanidade. Deus, que nunca ninguém tinha visto, mostrou o seu rosto no dia que Jesus nasceu na manjedoura de Belém. Quem viu? Maria e José
e os pastores, só o povo judeu, só os judeus viram o rosto de Deus no menino da manjedoura. Depois, domingo passado, nós celebramos a Epifania, dia de Reis. Os reis pagãos viram Jesus, também menino na manjedoura. Agora hoje, Jesus é apresentado a toda a humanidade. O dia do batismo de Jesus, 30 anos depois do seu nascimento, é o dia que ele é apresentado a todos. E a apresentação, a manifestação de Deus no dia do batismo, ela é total, ela é plena. Vocês sabem pela nossa fé, pela doutrina da igreja, que nós temos um Deus trindade. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. São três deuses, Padre, de maneira alguma, um único Deus, mas que se revela em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nesse texto do Evangelho, nós vemos claramente, Jesus é o Deus Salvador, Filho, Deus Filho, que manifesta-se ao homem, aos homens, como Salvador. Ele está no Rio Jordão, ele está sendo batizado. Na hora que ele é batizado, se escuta uma voz: este é o meu filho amado. De quem é essa voz? Essa voz é a voz do Pai, Deus Pai. Deus Pai fala: este é o meu filho amado. Vejam, na apresentação da noite de Natal, na apresentação do dia de Reis, quem era o pai? Era José. Agora Deus diz: não, o pai sou eu. Esse filho que está se batizando aí, como o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora, não é filho de um homem, é filho de Deus. E Deus diz: este é o meu filho amado. E para completar a trindade, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba, na forma de um pássaro. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma plena manifestação de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como a nossa doutrina nos ensina. Deus é trindade, Santíssima Trindade. Por isso que nada na igreja nem na vida de fé a gente faz senão em nome da Trindade. Como é que a gente começou a missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente vai terminar a missa? Quando eu der a bênção final a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você reza em casa um terço, qualquer oração que você vai fazer? Como é que você começa rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da missa vai ter batizados. Como é que se batiza uma criança? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa que vai se confessar na igreja, como é que recebe a bênção do perdão na confissão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, tudo nós fazemos em nome de Deus e do Deus que é Trindade. E hoje nós compreendemos isso. De fato, Deus é Pai, Ele falou. Deus é Filho, Ele estava na água. Deus é Espírito Santo, pousou sobre Ele o Espírito. Então esse dia do batismo de Jesus, dia que nós vamos renovar o nosso batismo nesta missa, você em casa também vai fazer a renovação do seu batismo. Esse dia, meus irmãos e minhas irmãs, é também um dia de compreendermos como Deus se revelou aos homens. Aquele único eterno, um dia quis mostrar-se às suas criaturas. O Criador, um dia quis mostrar o seu rosto. E é assim que Jesus se apresenta ao mundo. E é assim que Deus se apresenta ao mundo. E Ele é, de fato, o nosso Deus. Para concluir, tem a segunda leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, quando a pregação de Pedro vai contar a vida de Jesus, como ele viveu, e conclui com esta palavra que é muito importante para nós: ele passou pelo mundo fazendo o bem. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. Por que acentuo isto? Porque é para isso que nós nos batizamos. Quem se batiza?
torna-se seguidor de Cristo. Cristão, segue a Cristo, é para fazer o que Cristo fazia, é para viver o que Cristo viveu. E o que foi que Cristo viveu? E o que foi que Cristo fez? Fez o bem, fez o bem. Então fazer o bem é a nossa missão. Quem se batiza para ser um homem bom, para ser uma boa mulher, para ser uma boa pessoa. Quem se batiza para fazer o bem. E nós devemos tomar consciência disso. Todas as nossas decisões, nossas opções, tudo que a gente vai fazer, deve passar por esse discernimento. É algo que eu vou fazer. Devo me perguntar como cristão: o que eu vou fazer é o bem, é o certo, é o correto? É. Então, mesmo que alguém critique, ou mesmo que alguém não goste, eu vou fazer, porque isso é o que é correto fazer. Eu vou fazer algo, o que eu vou fazer é um mal. Então, mesmo que me traga algum prazer, ou que me traga alguma vantagem, isso é errado, eu não vou fazer. Mesmo que me traga alguma vantagem. Esse deve ser o critério para uma pessoa que quer ser cristão, para quem quer seguir Jesus Cristo. É conduzir sua vida, encaminhar sua vida, iluminado pelo Espírito Santo, que já recebemos no nosso batismo, mas tomar as decisões de acordo com aquilo que é agradável a Jesus, aquilo que Ele aprovaria na nossa vida. Então é assim que a gente decide, é assim que a gente vive, se a gente quiser ser cristão. O tempo todo, irmãos e irmãs, a gente está diante de decisões, de coisas que devemos fazer ou não, e a gente precisa ter um critério para conduzir a nossa vida. O critério é fazer o bem. O critério é fazer o bem. Então, que neste dia da renovação do nosso batismo, 10º dia desse novo ano, nós possamos renová-lo com esse desejo. Eu vou renovar meu batismo mais uma vez, mas eu quero renovar esse batismo, e nesse ano 2021, eu quero ser uma pessoa boa. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa boa, para fazer o bem. Eu vou evitar o mal a todo custo, e vou fazer o bem o máximo que eu puder fazer. Seja essa a nossa decisão.